Minhas amigas, uma boa noite a todos. Que bom que estamos aqui juntos, reunidos, mais um dia, mais uma noite, mais uma terça-feira, para darmos continuidade aos nossos estudos em torno da doutrina espírita, doutrina essa que traduz a essência do Evangelho do nosso Mestre Jesus, do nosso Senhor e Mestre. E já aqui pedimos que Ele nos envolva nos fluidos de paz, de serenidade, de harmonia, para que possamos efetivamente entender as mensagens desta noite, que já começaram pela belíssima abertura da Heleninha, que possamos entender e tenhamos a coragem de colocar em prática o máximo daquilo que nós vamos aprender, que nós vamos buscar melhor o entendimento e assim poder colocar em prática o máximo que pudermos. Que a prática é algo indispensável nas nossas vidas, e é disso que nós vamos falar hoje de maneira mais acentuada. Deixa eu só pegar aqui. Então, eu me chamo Isaías Claro Júnior, e hoje, pessoal, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como alguns de vocês se recordam, nós retornamos às atividades desta casa no final de 2021, pós-pandemia, e desde então nós estamos seguindo a sequência das nossas palestras com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Começamos lá no capítulo 1 e já estamos no capítulo 18, e hoje, no tópico que nós vamos conversar, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, esse conteúdo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 6 a 9. E esse capítulo, ele é um capítulo, como todos os demais, né? O Evangelho todo ele é muito rico. Esse capítulo ele tem 6 tópicos, que significa que serão 6 semanas falando desse capítulo. Já falamos da parábola do festim de bodas, já falamos da porta estreita, hoje estamos aqui no tópico 3, e assim sucessivamente, né? Teremos semana que vem, muito se pedirá àquele que muito recebeu, dar-se-á àquele que tem, e pelas suas obras é que se reconhece o cristão, já os 2 últimos nas instruções dos Espíritos. Antes de adentrarmos mais especificamente no tópico desta noite, gostaríamos de falar rapidamente do título do capítulo, né? O título por si só, ele já é muito interessante e pede o nosso entendimento para que possamos conectar com o assunto desta noite, né? Então, o título do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O que vocês, quando vocês leem isso, esse tópico, esse título, o que vem à mente de vocês? Qual que é o entendimento de vocês de muitos os chamados, poucos os escolhidos? Essa reflexão que eu quero trazer de maneira bem breve. Primeiro ponto, chamados, pessoal, como nós vimos lá na primeira palestra, que inclusive foi do Isaías Claro, ele nos ensinou, nos mostrou que chamados são os convites, são as oportunidades que nós temos a todos os instantes. E vamos falar mais disso. Mas muitos os chamados. O que significa muitos os chamados? Será que muitas as pessoas que são chamadas? São várias pessoas chamadas? Ou será que os chamados que são muitos? Para nós buscarmos a reflexão. E aí, poucos os escolhidos. Poucos são os escolhidos? Poucos são os escolhidos são privilegiados? São poucos os privilegiados? Deus tem preferência? Deus privilegia alguém? São as reflexões, muitas, são poucas as reflexões que eu trouxe, de muitas que esse título desse capítulo ele permite, né? Então, muitos os chamados, muitos os convites. Todos nós temos o mesmo
tempo na terra, por exemplo, diário. O meu dia são 24 horas, certo? O de vocês também. O meu ano são 365 dias, o de vocês também. Ou seja, todos nós temos o mesmo tempo. Consequentemente, todos nós temos as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades. Elas diferenciam um pouco ou mais de um jeito ou de outro, mas todos nós temos as oportunidades do tempo, de aproveitar melhor o nosso tempo. E aí entra um ponto importante. Nós nos escolhemos. Nós nos escolhemos. Não é Deus que nos escolhe. Eu não sou melhor que vocês, vocês não são melhores que eu. Todos nós fomos criados por Deus, pelo mesmo Pai, da mesma maneira. Começamos todos iguais e vamos chegar todos no mesmo final, quando atingirmos a nossa perfeição relativa. Porém, fomos criados simples e ignorantes. A nossa diferença fica aqui, entre o início e o fim, onde, nesse meio do caminho aqui, nós acabamos aproveitando mais o nosso tempo, aproveitando melhor, ou não aproveitando as oportunidades. Então, todos nós, por isso que está escrito, muitos os chamados, todos nós somos chamados, todos nós somos convidados a aproveitar as oportunidades. Poucos os escolhidos. Por quê? Poucos são aqueles que conseguem entender os chamados que a vida nos traz. Precisamos recordar que todos nós, quando reencarnamos, temos os nossos objetivos. A Terra é a nossa escola. Nós estamos aqui para aprender, para ensinar. Então, nós precisamos nos policiarmos para aproveitarmos melhor o nosso tempo e nós mesmos nos escolhermos. Tudo bem, pessoal? Então, de maneira sucinta, é isso. E os convites, muitas vezes, eles aparecem para nós de maneira sutil. Vamos dar um exemplo. Quando todos nós acordamos hoje, foi um convite. Qual o convite? De se colocar à disposição da vida, à disposição de Deus, à disposição do Cristo. Eis-me aqui, Senhor, para mais um dia. Me utilize como achar mais conveniente, melhor, que eu seja seu instrumento do trabalho, do amor nesse dia. Só um exemplo. É um convite de se colocar à disposição da vida, à disposição de Deus. É um convite para agradecermos a vida, de darmos um bom dia para alguém. Quando vocês chegaram no centro, quantos convites já tiveram? De cumprimentar uma pessoa, de receber uma mensagem, de se deparar com um cantinho do leite que está ali, uma mesa singela, mas com um grande propósito, um convite de talvez colocar um litro de leite, que vai ser doado para uma família que precisa. Então, são vários os convites. O problema é que nós, muitas vezes, temos os olhos tapados ou cerrados para as oportunidades. Nós ficamos, muitas vezes, preocupados com os nossos caprichos, com os nossos anseios, com o nosso conforto. Todos vocês tiveram a oportunidade hoje de ficarem em casa. Um frio que faz em Andradina, um frio atípico, né? Como a Heleninha muito bem falou, um convite para ficarmos em casa. Porém, tinha um outro convite para vir ao centro. E vocês, nós, optamos por estarmos aqui hoje. E vamos regressar à nossa casa. Estaremos na nossa casa, porém, tendo vindo ao centro antes. Quantos que ficaram na dúvida? Fico em casa ou eu vou no centro hoje? E não vieram, ficaram em casa. São os convites. Nós precisamos tomar as decisões. Nós temos algo que é muito rico, que é o livre-arbítrio. Cada um é responsável pelas atitudes. Deus nos ama tanto, nos respeita tanto,
que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, o título, pessoal, do capítulo, basicamente, ele se refere a isso. Não tem como não nos recordarmos de Saulo de Tarso, que antes da sua conversão, ele era um combatente do cristianismo. Indo a Damasco, ele se deparou com o Cristo. E a partir dali, ele recebeu o convite para a sua transformação. E ele conseguiu a sua transformação. Então, todos nós temos estas oportunidades diárias, todos os momentos. Talvez essa palestra possa ser a porta de Damasco para nós, onde daqui para frente nós vamos mudar o nosso comportamento. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Então, essas reflexões, elas são muito importantes para nós, tá? E não se esqueçam, pessoal, todos nós temos uma missão na Terra. Todos nós. Não tem nenhuma pessoa aqui que está a passeio. Todos nós temos uma missão. Por menor que seja, todos nós temos uma missão. Desde alguém que é responsável por coletar o lixo, só um exemplo, como por um veterinário, e eu falo que eu sou veterinário, como um professor, um médico, um cozinheiro, todos nós temos uma missão. Mas a missão principal, pessoal, que nós temos é de fazer luz dentro de nós, para que, independente de onde nós estivermos, por onde nós andarmos, sejamos luz, façamos luz nos caminhos de sombra que nós caminhamos aqui na terra. Aquele que acende uma luz, ele é o primeiro a se iluminar. Ele é o primeiro. Então, são os convites que estejamos nós atentos, cada dia mais vigilantes aos inúmeros, incontáveis convites que a gente tem. E eu sempre gosto de trazer essa pergunta do livro dos Espíritos, que nós vamos usá-la daqui um pouco. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. E a pergunta que foi feita é: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta, ela é muito simples e objetiva. Está na tela. Jesus. Jesus, então, ele é o nosso modelo, ele é o nosso modelo e o nosso guia. Quando nós temos um modelo e um guia, pela lógica, o que nós precisamos fazer? Pela lógica. Seguir aquele modelo e aquele guia. E aí é onde começam os nossos desafios. E aí é onde começam os nossos desafios. Um diálogo do Cristo com Nicodemos, narrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, encontramos assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esses dois trechos se complementam. Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia, como está aqui, ele veio para nos ensinar, para nos ajudar, para que possamos evoluir, crescer espiritualmente. E um dia nós vamos chegar lá, na nossa perfeição relativa, seguindo os caminhos do Mestre, seguindo o nosso modelo, seguindo o nosso guia. E aí, já adentrando um pouco no tópico desta noite, né, pessoal? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Trazemos aqui a reflexão. O que significa reino dos céus?
Reino dos céus também nós podemos encontrar como reino de Deus na literatura espírita. Então, reino dos céus. O que vocês entendem quando quando vocês leem esse reino dos céus? O que vocês entendem? E aí nós trouxemos aqui, pessoal, um trechinho breve do livro Boa Nova, capítulo 3, intitulado Primeiras Pregações, é o diálogo do Cristo com o sacerdote, que diz assim: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou o Cristo, com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote, com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino, e agora vem a explicação para nós, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Ou seja, reino de Deus, reino dos céus, é a obra divina no coração dos homens, nos nossos corações, esclareceu Jesus com grande serenidade. Então, nós podemos traduzir que o reino dos céus é o estado da alma, ou a nossa plenitude espiritual. Não é um lugar específico, determinado. É o nosso estado de alma, nosso estado da alma, da nossa plenitude espiritual, que é a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa alegria, a nossa luz interior. E esse pacote todo de reino dos céus, estado da alma, plenitude espiritual, ele sim que vai nos direcionar para a pátria espiritual, para a vida celeste, em colônias espirituais que a gente gostaria de frequentar quando desencarnarmos. Certo, pessoal? Ficou claro o que é o reino dos céus? É o nosso estado da alma. É a nossa plenitude espiritual. Tudo bem? Eu quis fazer essa breve introdução, porque agora nós vamos para os textos evangélicos, e são 4 tópicos, esse tópico, são os 4 itens, desculpem, mas eu vou ler só 3, que são os mais curtos, e vocês conseguem acompanhar ali, e vamos tecendo alguns comentários, alguns singelos comentários. Então, item 6. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos, nesse dia, me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. E aí prossegue. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Também Evangelho de Mateus, é a continuação, né? Capítulo 7, versículos 24 a 27, também encontrado no Evangelho de Lucas. E por último, o 8, aquele que violar
um destes menores mandamentos, e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Pois bem, pessoal, vamos fazer alguns breves comentários. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Todos aqueles que se dizem cristãos, que começam a buscar o entendimento do Cristo, do Evangelho do Cristo, fazem as suas orações e invariavelmente dizem, Senhor, Senhor. Porém, nem todos atingirão aquela plenitude. Nem todos. Ou seja, uns sim, outros não. E aí nós retornamos ao título do capítulo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, nem todos entrarão no reino dos céus. Quais que entrarão? Aqueles que fazem, aqueles que realizam, aqueles que se movimentam, aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ou seja, aqueles que fazem, aqueles que se movimentam, aqueles que têm atitudes que Deus espera de nós, esses sim conseguirão a plenitude da alma, a sua paz, a sua verdadeira felicidade. E quais são as vontades de Deus? Vontade de meu Pai. Quais são as vontades de Deus? As vontades de Deus, nós precisamos voltar aqui. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Ora, se Deus enviou um modelo e um guia para nós, é para traduzir o que Deus espera de nós. O que Deus, então, qual que é a vontade de Deus? O que Deus espera de nós? O que Jesus nos ensinou, o que Jesus trouxe para nós nos 33 anos que Ele conviveu com a gente aqui na Terra. E aí, prosseguindo, vamos aqui para o item 7, que ele é também muito importante. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, é um convite, é um chamado para ouvirmos, lermos, estudarmos e, acima de tudo, praticarmos, fazermos, irmos ao encontro, nos movimentarmos. E as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. E aqui a rocha vem com sinônimo de fortaleza. Porque a partir do momento que nós construímos a nossa casa na rocha, vêm as chuvas, os rios, os ventos, e ela fica intacta, porque ela foi edificada com firmeza, de maneira sólida, de maneira embasada. E como que se conecta isso com a nossa vida? Nós precisamos, sim, estudar. Precisamos, sim, ler, vir às palestras, ao estudo. Mas, acima de tudo, nós precisamos praticar. E o que é a nossa chuva, o nosso vento, são os nossos desafios do nosso dia a dia. São as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos sofrimentos, que todos nós temos. O que nos diferencia é como cada um enfrenta os desafios. Uns preferem
afundar cada vez mais, por opção. Outros se levantam e vão ao encontro. Então, aquele que estuda, aquele que lê e, acima de tudo, pratica o Evangelho do Cristo, o que o Cristo nos ensinou, ele está fortalecido, com uma base sólida, que é a rocha. E aí prossegue, o Cristo prossegue. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, aquele que diz, Senhor, Senhor, que ora, que lê, que vem às palestras, porém não pratica, não tem a coragem de se movimentar em relação aos aprendizados, ele se assemelha a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. A areia, ela é muito mais frágil, muito mais sensível que a rocha. Então, aquele que constrói a sua casa, as suas edificações sobre a areia, vem a chuva, vem os ventos das nossas dificuldades, das nossas tristezas. E o que acontece? Desmorona, não comporta, não aguenta. E isso pode acentuar ainda mais, como, por exemplo, suicídio. Muitas pessoas, no desespero, na angústia exacerbada, na falta de fé, na falta da construção da sua casa, da sua vida, na rocha, acabam desistindo, tirando a própria vida, perdendo o chamado, perdendo o convite da encarnação, perdendo o convite das oportunidades de edificação. Por isso, meus irmãos, que o convite desta noite é para estudarmos, lermos, sim, assistirmos palestras, sim, tomarmos passes, sim, tomarmos água fluida, sim, mas acima de tudo, praticar. Praticar. As mãos que trabalham são melhores do que os lábios que falam. É um convite para nós irmos ao encontro daqueles que mais precisam de nós. Todos nós temos aflições, angústias, mas fiquem com a certeza de que tem pessoas que possuem dificuldades maiores do que as nossas. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Todos nós temos as nossas incumbências. Todos nós temos serventia. Somos filhos de Deus. Deus, que é soberanamente justo e bom, Ele espera de nós que nós possamos seguir o caminho do nosso Mestre, Jesus, que é o Filho mais perfeito que Ele nos enviou, que o nosso Pai nos enviou. Ele nos colocou na terra e mandou um modelo para nós seguirmos esse modelo, seguirmos os caminhos, praticando, colocando tudo à prova, aquilo que nós estudamos, que falamos. É a mesma coisa que eu vir aqui hoje, conversar com vocês esse tempinho, indo embora do centro, ser indiferente ao que falei, ao que estudei, não procurar a minha reforma íntima, a minha melhoria. Aí eu vou dizer, Senhor, Senhor, mas eu não vou entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, precisamos ir à luta, ir à batalha, praticar. Ir ao encontro das dores do próximo, ir ao encontro daqueles que precisam de nós. E muitas vezes aqueles que precisam de nós estão à nossa volta. Às vezes é um filho, uma filha, um cônjuge, um sobrinho, um vizinho,
Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam de nós? Sim, vamos ajudá-los. Mas não esqueçamos de ajudá-los no Sul e esquecer quem está em Andradina. Não ajudar quem está em Andradina. Às vezes nós nos preocupamos com a guerra lá em Israel, sofremos, nos martirizamos e nós esquecemos da guerra de fome que tem nos bairros de Andradina. Não se iludam. Tem gente aqui em Andradina que sofre, que passa fome, que hoje, no dia de hoje, está passando frio. E aí nós nos preocupamos com pessoas que estão em outros países, em outros estados, e esquecemos quem está dentro da nossa casa. Não estou falando para não nos preocuparmos com quem está fora. Não é isso. Estou falando para não esquecermos de quem está próximo de nós. Esse é o convite. Esse é o convite que nós temos para as nossas vidas. Então, que as palavras do Cristo, que são as palavras definitivas, não fiquem somente, entre de um lado e sai do outro. Que possa entrar aqui e ficar aqui na nossa cabeça e principalmente nos nossos corações. Que esse convite dos ensinamentos do Cristo seja perene, seja permanente nos nossos corações, instigando a nossa atitude, a nossa postura frente à vida. E não só amanhã, que a palestra foi hoje, mas durante toda a nossa vida. E que nós sejamos luz, façamos luz, porque para muitos, assim como Cristo é nosso modelo, é nosso guia, é nossa referência, para muitos, nós somos a referência para eles. Muitos olham para vocês, olham para nós, para tomar decisões. Muitos perguntam para vocês, o que eu faço? E aí é a hora de nós estarmos conectados com os ensinamentos do Mestre, com os ensinamentos do Cristo. No livro Pão Nosso, capítulo 9, intitulado Homens de Fé, encontramos a seguinte mensagem. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. O Mestre destaca entre todos, aqueles que ouvem os ensinamentos e os pratica. Vocês já imaginaram se todos nós fizéssemos todos os dias o melhor que nós pudéssemos em benefício do mundo? O mundo de hoje seria muito melhor, muito melhor. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. A boa vontade, ela é tudo. Podemos vir na palestra, como hoje, e voltar indiferentes. Mas não sejamos nós os indiferentes às dores do próximo. Se o mundo não tivesse os indiferentes, nós já estaríamos num outro momento do mundo. Nós chegaremos um dia lá, mas vamos começar por nós, por fazermos a nossa parte, por fazermos o nosso melhor. E observe que eu falei fazermos, movimento, sairmos da inércia, da paralisia que muitas vezes nos estagna. Que possamos nós nos movimentarmos em favor de nós, em favor do próximo, em favor do mundo, porque Deus conta conosco para a construção de um mundo melhor. E a construção de um mundo melhor começa construindo um mundo melhor
para nós mesmos, buscando a nossa plenitude, buscando a nossa paz, a nossa verdadeira felicidade, a nossa alegria. Tudo bem, pessoal? Eu tinha mais alguns conteúdos, e eu vou pular por causa do horário. E para a gente finalizar, eu trouxe essa história, que ela é muito bonita e se conecta muito bem, que está lá no prefácio do livro Pontos e Contos, de Irmão X e Chico Xavier. Ela é bem breve, tá? É só um trechinho aqui também do prefácio, não é ele todo. É imprescindível agir, sempre a auxiliar-nos uns aos outros. Ou seja, nós precisamos ir ao encontro do próximo, assim como também nós precisamos que o próximo venha ao nosso encontro. Conta-nos Longfellow a história de um monge que passou muitos anos rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos em jubilosa adoração. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era hora de socorrer os doentes e aflitos à porta da casa. E, naquele momento, o trabalho lhe pertencia. O clérigo relutou, mas, com imenso esforço, levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro, não obstante amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação. Voltando, porém, à cela, após o dever cumprido, ó maravilha! Chorando e rindo de alegria, observou que o Senhor o aguardava no cubículo e, ajoelhando-se de novo, no êxtase que o possuía, ouviu o mestre que lhe disse bondoso: se houvesse permanecido aqui, eu teria fugido. Assim, de nossa parte, dentro do ministério que hoje nos cabe, não nos é lícito desertar da luta, e sim cooperar dentro dela para a vitória do sumo bem. Vocês entenderam a história, pessoal? O monge, ansioso por encontrar o Cristo, num momento de oração, o Cristo se materializou para ele. Bem na hora que ele realizou o seu sonho, toca o sino e ele é convidado a se retirar. A se retirar para quê? Para o trabalho, para o atendimento social, o atendimento àqueles que mais precisavam, aqueles que precisavam daquela atenção, daquele alimento, daquele momento. E ele relutou, mas foi, cumprindo com o seu compromisso, cumprindo com o convite, cumprindo com o seu chamado. E regressou, pensando: não vou ver mais o Cristo, perdi a oportunidade. Quanto menos esperava, chegou ele ao cubículo e o mestre estava à sua espera. E o mestre estava à sua espera. E disse: só fiquei aqui te esperando porque você foi lá, foi ao trabalho. E esse é o nosso mestre Jesus. Alguém esperaria algo diferente? Esperaríamos o Cristo falar: não, monge, fica aqui comigo, vamos conversar um pouco, vou realizar seu sonho, deixa aqueles para lá, outros fazem o trabalho. Não, não. Vocês têm o mesmo sonho do monge de encontrar o Cristo? Sabe onde nós encontramos o Cristo? Nas dores do próximo. Nós encontramos o Cristo naquele que passa necessidade material, emocional, espiritual. Nós encontramos o Cristo naqueles que precisam de nós, daqueles que aguardam ansiosamente o nosso prato de comida, ou a nossa conversa, o nosso telefonema, a nossa mensagem.
É ali que nós encontramos o Cristo. O Cristo, Ele está nos lugares mais simples, junto com as pessoas mais simples, ao lado daqueles que precisam, daqueles que necessitam e ao lado daqueles que ajudam. Jesus, Ele nasceu no lugar mais simples que possamos imaginar. Ele nasceu num berço singelo, feito de palhas, com os animais aquecendo. E Ele foi o enviado de Deus para nos ensinar. Que tenhamos nós a humildade de olharmos a história do nosso mestre, do nosso modelo, do nosso guia, e seguirmos os seus passos, o máximo que nós pudermos. Que possamos buscar esse amor, ajudar, contribuir esse amor a brotar dos nossos corações em benefício do mundo, em benefício de nós mesmos. Aquele que acende uma luz é o primeiro a se iluminar. Quando ajudamos alguém, nós somos o primeiro a ser ajudado. E Deus, nada para Deus passa despercebido. Nada, nada. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins que fazemos. Busquemos as coisas boas. Busquemos as coisas boas. Fazer o bem. Amar o máximo que nós pudermos. Omara, eu vou pedir para você apagar a luz lá, por favor, que agora eu vou colocar aqui uma música, pessoal, que vai ser a nossa prece de encerramento. Tudo bem? É uma música que, particularmente, eu gosto muito. Já vai ser a nossa prece de encerramento, tá? O amor pode ser como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida a solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, a unirmos nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como o fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como o fogo que aquece o frio,
ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Peraí, pessoal, deixa eu ver aqui.